sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Lavras, onde eu fiz o mestrado em fitotecnia. E durante 8 anos eu fui pesquisador em um centro de pesquisas chamado Centro de Inteligência em Mercados, onde eu tive a oportunidade de me especializar um pouco mais em economia agrícola. Durante todo esse período, eu já tinha uma relação aqui com o sistema CNA-Senar por meio do projeto Campo Futuro. Eu acho importante comentar um pouco sobre esse projeto, que trabalha com levantamentos de custos de produção. São mais de 40 atividades agropecuárias no país e o projeto tem mais de 13 anos. E ao longo do período em que eu fiquei na universidade como pesquisador, eu tive a oportunidade de trabalhar em 14 estados com mais de 19 atividades agropecuárias, considerando a cafeicultura, a fruticultura e a horticultura. E ao longo de todo esse período, todo esse conhecimento em relação à economia agrícola, enfim, me trouxe para a CNA, para trabalhar também com esse projeto, mas em outras ações na diretoria técnica, hoje lá na CNA. Hoje, né, a diretoria técnica, quando eu cheguei à superintendência técnica, trabalhando no núcleo econômico. Com o passar do tempo, a gente começou a desenvolver análises que transcendiam esse projeto, né, em todo o contexto do sistema CNA-Senar, e eu fui para a área de inovação e informações estratégicas, que é onde eu estou hoje, que fica no Instituto CNA. Tá ótimo, Diego. Para abrir os trabalhos mesmo, eu queria pedir que você traçasse para o pessoal um panorama dos temas que hoje estão mobilizando as pesquisas acadêmicas para o campo. Uma visão geral para o pessoal do que está acontecendo, enfim, um pouco do histórico disso. Perfeito, Fernando. Como você comentou, né, eu fiz algumas pesquisas para poder passar alguns pontos mais objetivos, né, para todo o pessoal do CNA Jovem. E eu comecei traçando, né, um panorama da pesquisa de forma geral, não só para a agropecuária, nos últimos 20 anos. Né, as concentrações em relação a grupos de pesquisa, as suas temáticas, para que eu pudesse olhar de forma transversal determinados temas que não necessariamente são apenas para o setor rural, mas cujos resultados eles podem, sem dúvida, serem também aplicados a toda a dinâmica da economia rural em todos os seus aspectos. E fazendo, né, essa seleção de temas, eu achei pertinente, para sermos realmente objetivos, claro que não seria exaustivo, né, nos pontos que eu vou colocar para vocês, mas são 5 agrupamentos em particular que, considerando que muitas das pesquisas acadêmicas elas levam anos, né, para que a gente tenha realmente resultados que possam trazer impactos, né, para os negócios rurais, para os produtores, enfim. Eu considerei, aí vou olhar aqui algumas anotações, tá, pessoal? Mas o melhoramento genético, considerando a edição genética e a biofortificação, como pontos que já vinham sendo trabalhados, mas hoje a gente consegue identificar algumas conexões que podem ter um crescimento exponencial em função das discussões sobre segurança do alimento ou a própria segurança alimentar. A mecanização agrícola, mas nos aspectos de automação e utilização de análise de dados via o machine learning e a inteligência artificial. E aqui a gente tem, né, uma infinidade de novas tecnologias aparecendo e sendo muito bem aceitas para diversas atividades agropecuárias. Um exemplo a utilização de drones, né, para diversas atividades, os veículos realmente autônomos que podem mudar toda uma característica ali de habilidades profissionais que serão necessárias no futuro. Um outro ponto, biocombustíveis e bioinsumos, né, são outras linhas de pesquisa que hoje eu consideraria dentro da bioeconomia circular e o uso de nanotecnologias como algo realmente que tem tido uma atenção muito grande na academia.
todos os aspectos de integração de lavouras e o famoso ILPF, né? Mas considerando também as pesquisas em bem-estar animal e aumento de eficiência produtiva e já em alguns aspectos também considerando uma dinâmica distinta de pesquisa, mas a busca por proteínas alternativas, né, à proteína animal. E o último ponto, né, não menos importante, mas aquele que, sem dúvida, tem atraído todas as atenções de diversos centros de pesquisa em muitas universidades, a agricultura digital, né? E aí eu divido em pontos bastante simples, né, ao comentar, mas muito complexos sobre a possibilidade de alcance, e não só em termos de capilaridade, mas até da integração de elos da cadeia agroindustrial. Esse é um ponto muito importante. E dentro da agricultura digital, as características para gerenciamento de riscos, e aí em todos os seus aspectos, edafoclimáticos, riscos de preços, né, considerando as estruturas de rede via mercado futuro, opções, todas as características de tratos culturais, e aí também não vou entrar em detalhes aqui, mas considerando realmente todas as etapas dos processos produtivos, a rastreabilidade, né, e aqui merece uma atenção, porque pode ser, né, que nós vejamos um crescimento acelerado sobre a demanda por produtos rastreáveis, enfim, e isso, sem dúvida, pode trazer aí novas demandas por pesquisas referentes a segmentos à frente ao elo produtivo na cadeia agroindustrial, em particular sobre tendências de consumo. Isso, inclusive, era o que eu comentava hoje com o Fernando também, que pensando, né, em um futuro não tão distante, como serão as interações entre, né, o antes, o dentro da propriedade e o depois da propriedade, e a rastreabilidade, sem dúvida, vai ter um papel fundamental. Nos processos de comercialização, né, nós temos, sem dúvida, novas pesquisas sendo instauradas sobre essa temática, e por fim, mas também não menos importante, todas as estruturas de novos financiamentos, inclusive fontes alternativas de financiamentos que serão validadas, por assim dizer, por processo de pesquisas em agricultura digital. Diego, você apontou assim um conjunto grande de transformações que elas são futuro, mas são futuro próximo, né? São coisas que ou a gente já pode agir sobre elas ou tem que estar muito bem preparado, porque elas vão acontecer independente da nossa vontade. E já existe muito conhecimento guardado na academia, né? Ou seja, pesquisas que estão em nível prontas para serem usadas, outras que estão em extensão já. Como é que os nossos jovens, nós temos 2 grupos aqui com 8 jovens cada um, voltados para essa questão, como é que eles poderiam tomar conhecimento, se apropriar desse conhecimento e ajudar a levar essas transformações para o campo? Fernando, eu também busquei trazer algo de forma um pouco mais objetiva, né? Mas pela minha experiência, né, lá na Universidade Federal de Lavras e inclusive algumas vontades que a gente tinha, né? A possibilidade dos jovens terem um papel, né, dentro da universidade como apoiadores, né? Não necessariamente quanto pesquisadores, mas ter um relacionamento com os centros de pesquisa já existentes, né, isso é algo, eu não diria simples, mas cada um de vocês, né, poderia buscar essa aproximação, essa proximidade. É um ponto importante a gente pensar, né, que isso em qualquer instância ou em qualquer país, enfim, não só no Brasil. Mas tem muita pesquisa que não necessariamente está sendo direcionada às necessidades dos produtores, né? Muitas vezes os produtores recebem os produtos e serviços já como algo
enfim, é como um insumo, né? E não necessariamente ele teve ali enfim, o seu desafio, as suas dores ali atendidas nesse processo. Então, eu acredito que, além de toda a pesquisa, que, sem dúvida, todos devem fazer, né, o dever de casa, enfim, mas essa aproximação com os centros de pesquisa existentes e vocês serem apoiadores no sentido de contribuírem na coleta dos dados, né, reunir produtores, ouvi-los, identificar necessidades e desafios, levar isso para a pesquisa, né, não necessariamente receber aquele insumo pronto, né. Esse processo, além de vocês contribuírem com quem está lá na academia, né, e não necessariamente esse tipo de ação precisa de financiamentos, enfim, claro que sempre bem-vindo, né, mas o fato de vocês levarem os dados, permitirem essa aproximação do usuário com quem vai fazer a pesquisa, né, torna-se um ciclo muito virtuoso, porque ao final, esses resultados sendo apresentados para os produtores, isso traz, né, eu diria até como uma forma de recompensa por essa participação, uma efetividade em qualquer produto ou serviço que vai ser desenvolvido em uma dinâmica de parceria entre a sociedade e a universidade. Eu digo um colaborador muito dedicado do Sênior Jovem, e vocês têm um espião nessa entrevista, que é o professor Dr. Paulo Henrique da Universidade de Lavras, que foi indicado pelo Diego. Então, vocês vão ter, dentro da mentoria, ele é o mentor desses grupos a partir do próprio primeiro encontro, vocês vão ter uma oportunidade de conversar com ele muito objetivamente, porque eu acredito que ele tenha percepção também de demandas e de oportunidades concretas dessa integração, né? Então, na medida que vocês comecem a construir as soluções, vocês vão pegar o que o Diego está falando aqui agora e vão bater na porta do professor Paulo Henrique para conversar sobre isso, com certeza. Mas eu queria te perguntar uma outra, Diego, que é a seguinte: por que isso não acontece hoje? Ou seja, que obstáculos que existem? O que impede que isso já esteja acontecendo? Fernando, pode ser talvez um pouco genérica a minha resposta, né? Mas é uma questão cultural, realmente. Eu acho que não só o produtor, mas, enfim, os intermediários nessa interlocução também acreditam que possa existir uma certa complexidade em toda essa interação com a pesquisa, né? O que, na verdade, com uma organização, né, o associativismo, o cooperativismo, enfim, apenas citando alguns exemplos práticos, né, isso historicamente sempre quebrou determinadas barreiras, né? Então, quando os produtores, ou, né, nesse caso vocês, né, jovens líderes, enfim, estão organizados e com propostas, claro, propostas coesas e com uma hipótese a ser testada bastante clara, né, isso facilita essa interação. Agora, eu acredito, viu, Fernando, que o fato de não estar ocorrendo, talvez pelas próprias características do setor agropecuário mesmo. Eu sempre uso exemplos semelhantes, mas se a gente olhar determinadas atividades agropecuárias há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que não é tanto tempo assim, né, nós víamos uma condição completamente diferente, né, em termos de eficiência, em termos, e aí eficiência em todos os aspectos, né, econômico, social, ambiental. Nós tínhamos uma característica, né, produtiva em que, aí agora no caso, os produtores em particular, né, eles ainda não tinham essa visão mais integrada de toda a cadeia agroindustrial. Esses conceitos, apesar de serem um pouco mais antigos, né, mas o produtor ele conhecia a sua realidade, ele recebia todos esses inputs, todos esses insumos, todas essas tecnologias.
E hoje, né, a gente tá vendo uma mudança, né, em toda essa dinâmica. E eu acredito, inclusive, viu, Fernando, que essa aproximação com a universidade, especialmente pelas características da agricultura digital, né, outras temáticas em que a sociedade já está mais habituada a, a trabalhar, enfim, ou tem uma familiaridade maior, né? Isso vai fazer com que, ou talvez, né, eu acredito, ou eu acredito nisso, né, vai mudar um pouco essa questão cultural em aproximação entre a academia, o produtor rural, mas eu diria até para as demais áreas, né? Toda a sociedade vai começar a enxergar, e como tem sido muito discutido nos tempos difíceis que a gente tá vivendo, né? A ciência, né? Então, acho que o olhar para essa interação, ou até a questão da extensão universitária e a difusão, isso vai ser ampliado aí nos próximos anos. Na verdade, essa questão não estava no script, não, Diego, mas me ocorreu te ouvindo falar. Mal comparando, eu acho que a gente viveu de maneira muito contínua no campo um mundo analógico, né? E, de repente, começa a chegar um mundo digital que, em todos os outros momentos onde ele chegou, ele provocou um aprofundamento muito grande das mudanças, né? E uma aceleração muito grande ao mesmo tempo, né? Isso é um facilitador ou dificultador, ou seja, o quanto você acha que a pesquisa aplicada está acompanhando isso, o quanto ela precisa ser informada de necessidades reais que o produtor está sentindo e está sentindo falta dessa aplicação tecnológica no campo. Eu acho que a gente vive um momento bastante complexo nesse sentido, Fernando, pelo fato de que nós já, isso ao redor do mundo, pensando ao redor do mundo, né? Nós já temos várias tecnologias sendo aplicadas e, infelizmente, a gente ainda tem algumas barreiras, né, no nosso país, e um dos principais referentes à questão da digitalização é a conectividade no campo, né? Nesse sentido, eu acho bastante relevante considerar a situação de que existem, né, não só na academia, mas diversas empresas desenvolvendo N produtos que, claro, em algum momento passarão por testes no campo, em campo, né, a experimentação vai acontecer, enfim, mas existe uma sobreposição, inclusive, nos esforços, né? Não necessariamente nós estamos atendendo a necessidades que foram identificadas enfim, para um número maior de produtores, ou para atividades que eu consideraria que poderiam trazer uma escalabilidade maior. Nós temos, colocando de outra maneira, né, nós temos propostas de produto que olham apenas o projeto e a condição econômico-financeira da empresa, ou, enfim, né, de quem está desenvolvendo aquilo, sem necessariamente considerar a aplicabilidade, a prática de todo esse processo e se isso realmente vai ter aderência para aqueles clientes que o desenvolvedor julgou, né, que estaria atendendo uma necessidade. Isso, se a gente for fazer um paralelo, se você me permite, Fernando, isso inclusive é um dos motivos, né, que nós temos vários resultados de pesquisas hoje, infelizmente, nas prateleiras das universidades, né? Então, olhou-se pelas questões técnicas de forma brilhante, né? Foram obtidos resultados muito satisfatórios, mas a prática, né, não necessariamente pedia aquela dinâmica que foi pré-estabelecida. Então, se a gente pensar em todo esse contexto da digitalização e uma quantidade enorme de empresas que propõem, né, coisas novas, né, que propõem inovações, será que essas inovações realmente têm uma conexão, né, primeiro com o usuário e entre as próprias tecnologias, né? Se a gente pensar
nas características das empresas do .com, né, há anos atrás, no final, as grandes empresas adquiriram várias outras pequenas empresas que criaram componentes para uma solução. Hoje, todos nós estamos, né, utilizando alguma tecnologia que derivou desse processo, né, mas nós temos grandes marcas, grandes empresas que aproveitaram esses produtos que eram complementares e conseguiram criar uma solução integrada, né? E aí fica a minha pergunta agora, né? Será que nós vamos ver isso no agro também? Agora, você levantou uma bola para eu chutar em cima da linha do gol, que nem que eu vou cego e perneta eu consigo deixar de chutar. A maior discussão que a gente tem com os grupos, a maior angústia que os grupos têm, é a nossa briga de não me fale em solução antes de definir necessidade. Esqueçam as soluções, e o Diego está aqui validando isso. E um monte de trabalho de gente brilhante, que formalmente são coisas perfeitas, mas que não têm uma demanda e não atendem uma necessidade real. E eu acho que o recado que o Diego está dando aqui é um reforço muito grande do método que a gente vem seguindo no CNA Jovem, que eu sei que ele não é natural, né? O brasileiro adora ter ideia, adora pensar em solução. Teve um cronista que escreveu durante muito tempo na Veja que ele dizia que a gente é ótimo na iniciativa e péssimo na acabativa. Ou seja, a gente não consegue fazer as coisas de fato funcionarem, embora as ideias sejam brilhantes. E o que eu acho que o Diego está dizendo aqui é que vocês, jovens, me confirma, Diego, ou me corrige, podem ser os captadores dessas necessidades de maneira estruturada, não para impor isso à universidade, que isso é impossível de ser feito, mas de mostrar um leque de possibilidades que, por definição, tem demanda, né? Isso é um sonho para muita gente, né? Então, eu acho que o recado aqui é muito esse, ou seja, o caminho de pensar em solução antes de ter necessidade, ele pode nos deixar até muito felizes, mas ele não vai produzir resultado, ou vai produzir por acaso, né? É isso mesmo? É isso mesmo, Fernando. E eu complemento, né? É, cada nova liderança, né, tem que pensar em longo prazo, né? Talvez algumas das dificuldades de realmente levar determinados resultados de pesquisa, determinados produtos ou serviços para o campo é pensar em projetos imediatos, aliás, ter uma visão muito imediatista, né? Temos pesquisas que, como eu comentei agora há pouco, né, elas podem durar anos, né, décadas talvez, para que os seus resultados sejam, inclusive, aceitos, né, ou até mudanças no contexto econômico, político, geopolítico, né, aconteçam para que determinadas situações ou conjecturas, enfim, realmente passem a integrar um modelo produtivo, né? Então, quem pensaria, né, em um processo como que a gente, claro, já debateu, né, em vários anos aí, mas dos pagamentos por serviços ambientais hoje, né, começarem a ser atrelado aos fatores ESG, né, os fatores ambiental, social e de governança, né? Claro que a gente ainda não tem realmente algo na prática, mas isso sem dúvida vai pautar discussões em diversas instâncias nos próximos anos. E essas características, por exemplo, de pagamentos por serviços ambientais, elas estão na academia, né, há muito tempo, né? Nós temos um debate global sobre isso. E desde lá de 98, né, com o protocolo de Kyoto, enfim, falou-se sobre pagamentos por crédito de carbono, né, outras características relacionadas à redução de emissões de gases de efeito estufa e tudo mais. Estou fazendo esse comentário porque eu acredito que é um tema que todo mundo, em algum momento, já teve, né, alguma informação a respeito. Mas hoje, ou a partir de agora, né, nós vamos ver um debate muito mais profícuo nesse sentido, e considerando, sim, né, as características econômico-financeiras do agro em diversos aspectos, né, e o produtor poder, talvez, colocar isso
né, em processo de tomada de decisão de projetos, em análises, né, do seu negócio do ponto de vista econômico e financeiro, enfim, ser mais uma fonte de renda e assim por diante. Eu só fiz esse comentário, viu, Fernando, porque eu acho que é importante que a gente comece a enxergar, né, de forma mais integrada os aspectos da cadeia agroindustrial, onde, né, toda a pesquisa acadêmica, né, todo o desenvolvimento tecnológico, ele faz parte ali no ambiente organizacional, né, das cadeias agroindustriais. Então, essa conexão, né, nós conseguimos visualizar que existe, né, uma importância em cada elo e que todos realmente são necessários, né, e aí a pesquisa acadêmica, o desenvolvimento de tecnologias, as empresas, enfim, estão ali, né, isso faz toda a diferença quando você, como líder, vai pensar o seguinte: olha, primeiro, né, eu preciso identificar a necessidade local, né, mas eu não vou conseguir mudar um contexto cultural de forma rápida, então tem que pensar em longo prazo e resolver o problema que vocês vão ter domínio e vão ter conhecimento. Quando vocês levarem isso, né, como proposta para centros de pesquisa ou até para empresas, né, enfim, isso vai ser visto de uma forma diferente, né? Vocês vão ser recebidos como apoiadores e talvez até como colaboradores, não sei se esse seria o termo mais adequado, mas em um primeiro momento vocês vão apoiar esse desenvolvimento, né? E a eficiência desse ciclo que o Fernando comentou vai ser muito maior. É interessante você falar isso, porque uma coisa que não sai da minha cabeça é que a gente vive um processo de desindustrialização do Brasil gigantesco, né? Eu vejo muita gente tentando fazer aqui produtos industriais que não tem a mínima chance de competir lá fora, por todos os motivos que a gente sabe. Mas se a gente tem uma industrialização voltada para apoiar a agropecuária, que é o nosso maior item de exportação, a gente tem, eu acho, um potencial gigantesco de colocar esse produto para os produtos agropecuários, né? Mas, enfim, é só um pensamento meio que não sai da minha cabeça. Eu acho que o foco que está havendo na industrialização brasileira, em grande parte, e eu acho que isso é muito um vício do subsídio da indústria paulista, né? De fazer produtos aqui que são obsoletos em relação ao mundo, que não tem nenhuma chance de exportação, não conseguem muito competir com o que são importados ou montados aqui, enquanto a gente tem toda uma área onde a gente tem vantagem competitiva e não industrial, né? Mas, enfim, essa é uma outra história. Eu imagino, Diego, você sendo uma pessoa da área de inteligência, de prospecção, de informação, você tem algumas ideias na sua cabeça com relação de quais seriam as necessidades prioritárias que deviam estar na pauta da extensão. Você consegue lembrar algumas? Você já mencionou aí a questão do pagamento dos serviços, outras formas de remuneração. Tem alguma coisa a mais que você acha que está ali, né? Ou já está pesquisada, que já está na extensão, mas podia ser muito mais explorada? Você consegue lembrar umas duas ou três coisas dessas? Sim, Fernando, eu resumiria, na verdade, com a expressão gestão de riscos. Existe uma certa confusão quando, dependendo, né, do grupo em que você está debatendo utilizando, né, essa expressão, quando se fala gestão de riscos em determinados ambientes, as pessoas imediatamente relacionam isso à comercialização, a fazer um hedge, né, que é você travar preços, seja no mercado futuro, ou seja, comprando uma opção de venda do seu produto agropecuário. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né, mas, em resumo, o que seria isso? Quando o produtor, e aí nesse caso, claro que o exemplo é em relação a commodities, né? As principais commodities que têm alguma precificação em bolsa de valores. Quando o produtor hoje tem uma análise fundamentalista, considerando, né, que ele tem inúmeros riscos climáticos, de incidência de pragas e doenças, de perder a janela de plantio,
né, doenças, zoonoses, enfim. Quando ele considera, além disso, seus custos de produção, né, e diversas outras características relacionadas aos tratos culturais que podem, de alguma forma, impactar a sua produtividade, e ele entende que ele precisa se precaver, né, de todos esses possíveis impactos que ele receberia, quais ferramentas ele poderia utilizar pensando, nesse caso, né, que eu estava dando um exemplo, no preço, né, em um preço de venda. Será que daqui 6 meses, daqui 9 meses, daqui 1 ano, o preço que eu tenho hoje do meu produto e que cobre ou não, enfim, o meu custo de produção, ele será o mesmo? Se ao longo de todo esse processo eu tiver alguma interferência produtiva, né, como será o meu resultado econômico financeiro ao final do meu ciclo de produção? Então, no primeiro ponto, né, quando algumas pessoas entendem que o gerenciamento de risco, nesse caso, é travar o preço, fazer o hedge, né? Então, eu preciso saber por quanto eu vou vender a minha produção. E isso é realmente extremamente importante. Agora, nós temos outras ferramentas, né? E aí, entre elas, uma das principais aí do gerenciamento de riscos, fazer um seguro rural. Então, quantos produtores hoje no Brasil fazem um seguro rural, né, a cada safra, né, ou em todas as safras? É claro, né, não vou entrar em detalhes nesse sentido também, a gente tem diversas características que podem não colaborar aí com o seguro de algumas atividades, mas é só para que vocês reflitam sobre esse contexto do gerenciamento de riscos. E aí só fazendo uma conexão com as características da digitalização. Então, hoje já existem tecnologias que permitem, né, diversas empresas e o governo federal, inclusive, né, monitorar as condições edafoclimáticas para diversas atividades agropecuárias, emitindo alertas de riscos para os produtores. Isso também faz parte dessa gestão de riscos que eu estou comentando. Além disso, né, nós temos uma estrutura de financiamentos, que eu também falei lá na minha primeira resposta, né? Hoje, muitas alternativas de financiamento, elas já têm, né, no seu portfólio, né, e já vem, como é que eu poderia dizer, já vem embarcado, né, nas propostas, todo esse monitoramento, né, climático, ou edafo climático, na maioria dos casos. O monitoramento, em alguns momentos, precisa ser em loco, né, checar ali condições de lavouras, enfim. Mas para que tudo isso funcione, né, o extensionista, ele, além de conhecer as ferramentas e algumas dessas técnicas, ele precisaria realmente se dedicar um pouco nas análises fundamentalistas. Então, essa estrutura de prospecção, né, que não necessariamente precisa de tecnologias ou de análises tão elaboradas, né, mas buscar dados e informações que possam antecipar, né, essas necessidades dentro de todo esse arcabouço do gerenciamento de riscos. Né? Então, a produção a céu aberto, né, de forma geral, ela já tem o risco, né, atrelado a todos os processos. Então, o extensionista conseguir integrar isso, né, equiparar ali não só a característica produtiva, né, porque isso não só o extensionista, o produtor, né, faz muito bem, a produção é satisfatória, é eficiente. Agora, e esse gerenciamento? Né? Então, as características de custos de produção, fluxo de caixa, comercialização, a tomada de financiamentos no momento adequado, né, o monitoramento das condições edafoclimáticas, e a gente tem tecnologias para isso. Eu acredito, Fernando, que esse conjunto é o que a gente precisaria realmente implementar em todos os processos de extensão rural. Tá, você abriu, na verdade, um leque bem grande. O professor Paulo Henrique fez um comentário, não sei se chegou a ver,
Diego, acabamos de fazer uma pesquisa com cafeicultores do Espírito Santo e 25% ainda não fazem análise de solo. Bom, isso dentro das estruturas para tratos culturais, né, um dos principais riscos que o produtor tem, né, é tomar decisões que não estão baseadas em análises de dados, né? Então, você não gerencia aquilo que você não consegue medir. Então, esse é um ponto, né, que qualquer extensionista, né, tem que, além de se preparar, também levar essa capacitação, né, para os produtores que ele está acompanhando, né? Então, se eu não tenho essa análise de solo, eu já fiz a minha aquisição de fertilizantes de forma equivocada, né? E isso vai gerando um problema muito maior, porque o fertilizante é um componente do meu custo de produção. Eu tenho que, de alguma maneira, me preparar para comercializar meu produto lá na frente. Por quanto eu devo, qual seria o preço de venda, né, desse meu produto, para que eu tenha realmente eficiência produtiva. Então, apesar de ser, no primeiro momento, né, algo um pouco genérico, falar gestão de riscos, agora eu espero que, né, a partir de agora, vocês vejam com mais carinho aí, né, essa expressão e entendam que existe aí um leque bastante grande de variáveis, análises, enfim, que devem ser consideradas para a tomada de decisões mais eficazes. Sim, Fernando. Antes de abrir, eu quero ter uma última questão para você, só avisar o pessoal o seguinte, quem quiser fazer pergunta, daqui a uns 4 minutos a gente vai abrir para pergunta, começa a acionar a mãozinha amarela para pela ordem de prioridade, tá? Quem tiver dúvida pelo chat, o Ricardo explica como é que faz isso. Mas eu tenho uma última questão, Diego, que é a seguinte, agora fazendo a ponte desse monte de questões que você colocou, de uma série de oportunidades, possibilidades, enfim, e carências que existem, para os desafios que os nossos jovens têm hoje, né? Eles estão construindo desafios em cima dessa questão. Se você imaginasse uma situação ideal, como é que eles poderiam se envolver com isso, né? Óbvio que tem alguns jovens aqui que são extensionistas, que estão fazendo pesquisa em universidades, e outros que são produtores, é um espectro grande de gente, né? Mas como você veria uma atuação ideal dos jovens no campo para fazer com que esse acervo enorme, que em última análise acaba sendo bancado pelos nossos próprios impostos, né? Grande parte disso está em universidade federal e universidade estadual, né? Como isso pode chegar ao campo e qual o papel desses jovens? De trabalhar em mão dupla, tanto informando ou levando necessidade para a pesquisa, quanto pegando a pesquisa e levando aos produtores. Que mundo ideal é esse? O que tinha que acontecer? Fernando, eu refleti bastante sobre esse ponto, e vou ser muito franco com todos vocês, eu não consegui chegar a uma resposta que fosse mais assertiva, vamos dizer assim. Mas eu acho que, ao longo de todas essas considerações que eu fiz, a possibilidade de vocês buscarem ser apoiadores desses centros de pesquisa nas universidades, eu acho que isso faria toda a diferença, né? Então, o mundo ideal, eu acho que seria aquele em que os líderes, né, as lideranças regionais, enfim, pudessem ter essa abertura. Eu tinha usado a expressão colaboradores, mas acho que apoiadores, né, para levantamento de dados, né, para comunicar a realidade regional com esse centro de pesquisa. Eu acho que se a gente conseguisse, aos poucos, ir mudando essa cultura, né, na academia, nós poderíamos ter um resultado bastante profícuo. Eu, em algum momento, né, no ano passado, discutindo, né, com todo o pessoal aqui na nossa equipe de inovação, a gente chegou em algumas proposições, né, ou pensando, né, o que nós, né, quanto sistema CNA-Senar, poderíamos fazer. Então, a gente sabe que, em algum aspecto, a comunicação, né, e aí a gente tem que fazer aí alguns
aliás, ter uma visão crítica realmente sobre a comunicação do agro, né? Acho que a gente recebe ataques em diversas instâncias que não necessariamente vão ter ali algum parâmetro para ser analisado, enfim, mas discutindo internamente, nós levantamos essa possibilidade de levar o Senar para as universidades, né? E, de alguma maneira, possibilitar com que todas as lideranças tivessem um ponto de apoio, né? Não necessariamente o Senar apenas, né? Mas o sistema CNA-Senar, para que a gente facilitasse essa transição, né? Mas de forma bem pragmática, né, Fernando? Eu acho que a aproximação de cada indivíduo aí nesse caso, né, cada líder buscar realmente aquele centro de pesquisa ou aquela universidade que possa ter uma afinidade maior com a sua atividade ou a sua região, enfim. Esse seria o primeiro passo para a gente resolver todas essas inconsistências que ainda persistem. Aguardamos a contribuição dos jovens, com certeza. Podemos passar para as perguntas? O Lucas foi o primeiro a levantar a mão. Lucas, abre o seu microfone, por favor, e pode fazer a sua pergunta. Boa noite, companheiros. Boa noite, Diego. Obrigado pela essa oportunidade. Você falando ali, me veio uma questão interessante, que é que os produtores, normalmente, eles escutam muito mais os vendedores que tentam vender para eles até folhares e tudo mais, mas não escutam os filhos que estão na academia e trazem ideias da academia para casa. Porque tem eu conversando sempre com vários produtores, eu vejo que o vendedor tenta mostrar o quanto aquilo vai ajudar financeiramente o produtor rural. E o filho não vem com essa frente, ele vem com a frente mais agronômica e tudo mais, que é o que ele escuta na universidade. E o produtor, a maioria deles, não faz uma gestão rural de verdade, né, administrativa e financeira. Será que uma ponte nesse sentido pode gerar valor para os dois lados, a extensão e também para os produtores? Uma facilidade de comunicação, talvez, né? Lucas, boa noite. Eu não tenho dúvida que sim. Eu acho que esse ponto que você comenta, ele é muito importante, até pelas possíveis transformações que estão para ocorrer em relação à digitalização, né? Toda a característica de gerenciamento das propriedades, isso já vai, de alguma forma, né, naturalmente ser implementada via extensão. E um aspecto importantíssimo também é a estrutura de comercialização ou aquisição também dos insumos, né? Então, os marketplaces, né, e o e-commerce, enfim, isso a gente acredita que vai trazer mudanças realmente bastante expressivas nos próximos anos. Eu acho que essa questão que você levanta também, de talvez os produtores não ouvirem, né, não somente os filhos, enfim, mas isso foi, né, pelo menos é o que eu acredito, é um aspecto cultural, né, que pelo menos aí nos últimos 2 anos a gente já começou a identificar alguma transformação e recentemente, né, saíram algumas pesquisas sobre, por exemplo, né, aliás, eu acho que esse era inclusive o título da pesquisa, Cabeça do Agricultor na Era Digital, demonstrando, né, que muitos produtores realmente passaram a utilizar diversos canais e ferramentas, né, que modificaram, sem sombra de dúvida, todo esse aparato, né, de tomada de decisão, enfim, e que vai eu, sem querer colocar, né, uma prospecção ou tentar fazer alguma previsão, né, mas isso vai ser difundido, né, de diversas maneiras e, obviamente, né, vai impactar todo o trabalho do extensionista, né? É até um desafio que a gente vai ter que identificar em termos de perfis de produtores. Então,
no futuro, né, como que a gente poderia eu não categorizar, né, os produtores rurais no Brasil, né? Quais as formas de trabalho nesse sentido? E tudo isso, sem dúvida, também vai afetar a sucessão familiar rural, né? Então, é importante, né, eu fazer essa conexão com o que você disse, e que a nova geração, possivelmente, né, já vai ter uma abertura muito maior para todas essas mudanças no processo gerencial das propriedades. Legal. A Marisa não conseguiu levantar a mão, mas estava em seguida na fila. Estou acompanhando aqui no chat. Marisa, por favor, abre seu microfone e pode perguntar. Ok, obrigada. Boa noite, Diego. Obrigado pelas suas palavras hoje, foram muito importantes, abriu nossos pensamentos mais ainda. A minha pergunta, ela está muito relacionada com o que o Lucas falou e o que você estava comentando anteriormente, que é sobre você chegar até o produtor, né? Às vezes ele tem uma demanda, mas a gente não consegue capturar. Mas às vezes a gente tem pesquisa na universidade que é boa e serve para o produtor, como é o caso da gestão de risco. Eu sou economista e faço doutorado também em economia, então a gente sabe que tem muita pesquisa nessa área que pode sim ajudar o produtor. E um dos meios que talvez estejam à nossa disponibilidade seja sindicatos, cooperativas, associações. Como que a gente consegue, ou se você tem uma percepção de como que a gente pode mobilizar essas instituições, né, para que elas nos auxiliem nesse momento de chegar até o produtor? Boa noite, Marisa. Obrigado pela pergunta. Eu vou tentar colocar com alguns exemplos que eu presenciei, tá? Quando eu era responsável pelos levantamentos de dados aqui do projeto Campo Futuro da CNA, a gente se reunia em loco com cerca de 15 produtores em cada município que a gente visitava para debater, né, as características econômico-financeiras de uma propriedade típica, uma propriedade modal, né? E como você mesmo comentou, né, e que o Lucas tinha incluído na pergunta dele. O produtor, quando ele está debatendo as questões econômicas, né, o que ele pode agregar de receitas, o que ele pode reduzir de custos de produção dele, ele vai mudar a percepção sobre a sua proposta, né? Mas eu acho que não é só o produtor rural, né? Eu acho que todo mundo, quando está pensando, né, sobre esses aspectos, tende a ter uma proximidade, vamos dizer assim, com aquela temática ou com aquela conversa, enfim, né? E fazendo o paralelo da sua pergunta com a do Lucas, quando um determinado técnico está comercializando seu produto e diz que o produtor vai conseguir fazer uma economia, né, talvez ele nem precisa ouvir o restante, né? Agora, existem prós e contras de toda essa discussão, né? Eu não acho que, inclusive pensando, né, nas próximas gerações de produtores, a gente vai trabalhar só nesse sentido, né, só nessa caracterização econômica ali do negócio. Claro que ela está ali no topo, né, vamos dizer assim, mas eu entendo também que um aspecto importantíssimo que atrai, sim, a discussão com o produtor é quando você fala dos aspectos da família dele. Então, o bem-estar do produtor, quando você está caracterizando todo o complexo familiar, ele talvez possa fazer uma diferença maior, tá? Eu acho que é muito complexo a gente colocar ali níveis, né, de prioridade, não é esse o ponto que eu tô tentando seguir. Mas quando a gente trata da família rural, né, de uma possibilidade de melhoria de qualidade de vida, né, ali, e educacional, enfim, e das características de mudanças de habilidades profissionais, né, eu acho que esse approach também é extremamente válido, é extremamente importante. Eu não sei se
se todos, né, já tiveram a oportunidade de participar de determinados eventos para produtores rurais, que não necessariamente é uma capacitação, enfim, em alguns casos, né, até esses representantes comerciais, né, têm esses encontros para discussões e tudo mais. É sempre muito interessante você perceber que o produtor sempre, talvez não todos, mas você sempre vê crianças ali, você sempre vê filhos, né, de produtores participando dessa interação e tudo mais. Então, eu acho que esse aspecto de olharmos para o conjunto ali familiar, né, pode ser uma porta de entrada bastante interessante. Muito bom, Diego. A gente tem tempo ainda para mais uma pergunta antes do encerramento, mas a Mayara levantou a mão. Diga, Mayara. Boa noite a todos. Diego, o que eu observo que a forma de avaliação das instituições, ela acaba direcionando um perfil de profissionais, né, a formação de um perfil de profissional que acaba voltando para o diálogo acadêmico, né, porque é mais atrativo. Então, a gente fala até que é um profissional com conhecimento parcial, que ele consegue falar com o meio científico, mas ele não consegue falar com o meio acadêmico, com o produtor, com o campo, com pessoas com saber popular, né, que fala. Como que tornar atrativo para esses pesquisadores, esses universitários, falar com o campo, falar com o produtor, como se tornar tão atrativo quanto escrever para uma revista científica? Mayara, boa noite. Obrigado pela pergunta. Eu acho que esse ponto que você levantou, ele realmente é um dos nossos grandes entraves, né? Infelizmente, né, existe um lado da pesquisa, né, que, enfim, faz com que todos os envolvidos ali, eles tenham, né, que gerar resultados em termos de publicações, enfim. Isso talvez, ao longo aí de décadas, né, tenha levado para essa situação que você menciona. Eu acredito bastante que as proposições para mudanças realmente de grade curricular, né, hoje, mais do que nunca, ela é essencial, né? E aí, até aproveitando, né, o gancho da sua pergunta, para colocar aí a necessidade de inserção de novas temáticas, de novas discussões na academia, via grade curricular, né, que amplie, né, esse rol de habilidades dos novos formandos, vamos dizer assim. Eu entendo que é algo talvez um pouco complexo quando a gente pensa em um país, né, em diversas universidades ou institutos federais, enfim, mas uma proposta de política pública para alteração dessa grade curricular, ela é fundamental. Na verdade, já existem algumas, né? A gente, claro que tem as questões burocráticas em todo esse processo que não vem ao caso. Mas tem um outro ponto também que eu acho muito importante, é que nem sempre, né, o próprio estudante, né, ou o próprio pesquisador, ele consegue compreender, né, essa necessidade. Aliás, eu acho que não, eu vou ficar redundante, né? Mas ele não consegue compreender essa dinâmica em identificar as necessidades e os desafios para depois partir para testar as hipóteses na pesquisa, né? Eu acho que é o que a gente está também comentando desde o início. A academia precisa mudar o mindset da produção acadêmica pura e simples, né? E ser pontuado pelo número de publicações para realmente identificar necessidades e desafios e propor soluções para isso, né? A grande mudança no mindset que eu acredito que a digitalização, inclusive, vai trazer, né? Pelas pessoas estarem mais conectadas, com mais acesso à informação e tudo mais,
isso naturalmente vai se resolver, né? Isso não necessariamente é um desejo, é também, claro, né? Mas eu acho que existem evidências, né, que nos mostram esse caminho, de que naturalmente a própria conexão, né, permitida pela digitalização, vai fazer com que a academia tenha um diálogo diferente, diferenciado e melhor, né, com o campo. Quem não conseguir se adequar a essa nova estrutura não vai ter apoio, né, realmente para gerar essas novas pesquisas. Só para a gente pensar aí nas características do Big Data, né, hoje. Toda aquela dinâmica que eu comentei da gestão de riscos, né, de nós termos a possibilidade de aferir dados por meio de diversas tecnologias, diversos produtos e serviços, e isso vir, né, em um pacote que vai compor os processos de produção, toda essa dinâmica já vai fazer uma diferença enorme nesse diálogo entre a academia e o setor rural, e aí eu até colocaria, né, a academia e a sociedade, a conversa será diferente, né, e tende a não demorar tanto assim. Interessante, Diego. A gente tem a Ana Caroline como última pergunta, mas eu queria aproveitar para fazer um rápido paralelo aqui, que é o seguinte. O Michael Porter é o maior nome ainda da estratégia mundial e ele há alguns anos vem se dedicando à saúde. E ele propõe uma renovação do modelo de saúde que tem um paralelismo muito importante com o que você falou e que o professor Paulo Henrique comentou também aqui no chat, que o que interessa é o desfecho, que ele chama de outcome, que é o resultado final. Não é o melhor tratamento, é a melhor qualidade de vida que sai no final. Então, não basta eu ter um tratamento absolutamente fantástico, que ele não produz qualidade de vida no meu paciente ao final, né? Do mesmo jeito que não basta eu ter uma pesquisa fantástica que não produz resultado para quem seria o alvo daquela pesquisa. Eu acho que esses movimentos, quando começam a vir de vários lugares, eles ganham muita força, porque eles mudam a maneira de pensar das pessoas, né? Então, me parece interessante ver que um cara como o Michael Porter está se debruçando sobre isso, e numa área que, em princípio, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, ele aponta o problema que é análogo, né? Eu não quero ter formalmente o que existe de melhor. Para usar o jargão da medicina que está famoso hoje, não é eficácia, eu quero efetividade e eficiência, né? Teoricamente, aquilo funciona, mas funciona no contexto onde deve ser e tem um custo-benefício adequado, que joga muito para o que ele chama de outcome, de desfecho, que é uma palavra que eu acho que vai começar a aparecer muito por aí. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou. Ana, a última pergunta é sua. Boa noite a todos. Então, Diego, a minha pergunta é a seguinte. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, né, que já vem se arrastando há mais de um ano. Nós aqui do grupo do Educagro, a gente queria saber, e para as outras pessoas também aí que estão na sala, quais são os fatores em comum que os cases de sucesso da CNA nesse ano, assim, pessoas que conseguiram produzir em meio a um ano tão difícil, né? O que é que eles têm em comum nesses cases? Quais são os fatores que ajudaram aí nessa questão da concretude e da eficiência, tanto em parceria com a Embrapa ou iniciativa dos Senai estaduais? Você aí como analista de dados aí que tem acesso a esses dados da CNA, quais são que você consegue identificar esses fatores que tornaram esses cases em cases de sucesso? Boa noite, Ana. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente tem que considerar, né, que existem, né, diversos perfis, não só dos produtores, mas das atividades agropecuárias, né? Então, é importante ressaltar, né, que mesmo em meio a todo esse momento difícil que a gente está passando, né, algumas atividades elas já tinham toda a resiliência, toda a característica de eu talvez não seja a melhor palavra, mas empreendedorismo, né, do produtor realmente ser aquele que testa novas tecnologias, novas dinâmicas, novos processos, enfim. Eu acho que
existem cadeias agropecuárias que já tinham, né, toda essa bagagem e que conseguiram passar, né, ao longo desses meses todos, né, sem qualquer impacto. Se a gente for pensar naquelas, só para tentar montar um raciocínio, né, aquelas que tiveram muitos problemas, ou aqueles produtores que tiveram muitos problemas, eles já estariam em um grupo, né, eles já teriam um perfil que vinha com uma menor competitividade há mais tempo. Um parêntese bem rápido, né? Muito se discute sobre as novas dinâmicas de trabalho hoje, falando sobre o home office, né? Ressalvando, com as ressalvas das diferenças, né? Mas se você pensa na maioria dos produtores rurais hoje no Brasil, eles sempre trabalharam em home office, né? Então, ele vive e trabalha ali na sua propriedade. Então, nesses aspectos, talvez a gente não teve, né, enfim, uma mudança operacional de processos que trariam aí algum prejuízo do ponto de vista produtivo, né, para várias propriedades rurais, né. Agora, olhando sobre a nossa perspectiva aqui em Brasília, né, considerando, como você comentou, Ana, alguns cases, né, aqueles produtores, né, ou aquelas empresas que conseguiram se adequar a um ambiente de conexão, né, vamos dizer assim, não só a questão da conectividade internet, né, mas porque nem sempre ali nas propriedades a gente tem essa possibilidade da digitalização, mas os produtores que conseguiram se adequar às novas ferramentas para aquisição de insumos, para comercialização, né, em grande parte aí das suas tomadas de decisão, né, nos processos de comercialização. Sem dúvida, esses produtores tiveram, vamos dizer, um resultado melhor, não somente um resultado econômico, né, mas um resultado em termos de capacidade produtiva. Porque se nesse período, né, com todas as complicações, esses produtores conseguiram se adequar e melhoraram toda a sua dinâmica produtiva, né, quando a gente passar, né, todos esses desafios, enfim, né, a pandemia e tudo mais, sem dúvida eles sairão com uma competitividade diferenciada lá na frente. Pessoal, exploramos o Diego além da conta aqui. Em nome de todo o grupo que está aqui, eu queria agradecer muito a ele. E passo então para a Janete e para a Fernanda encerrarem a nossa última entrevista da maratona. É isso aí, Diego. Obrigada. Excelentes as suas considerações, assim, as suas explicações, as suas informações. Realmente, assim, são muito convergem muito para o público, né? Para os participantes desse foco aqui educacional, tudo. E assim, é gratificante ouvi-lo, sabe? A maneira como você fala, o assunto em si, ele flui de uma forma muito boa e muito atrativa para a gente engajar mais na proposta do que a gente tem dentro aqui do CNA Jovem. Então, muito obrigada a você, obrigada a todos os participantes, a todos que colaboraram aí, Fernando, Fernanda, Ricardo, obrigada a todos vocês. Obrigado, Janete. Sempre um prazer poder participar com vocês e estou sempre à disposição. Boa noite para todo mundo.